Nesta quinta-feira esteve aqui no Jornal da Manhã o candidato à Prefeitura de Cuiabá pelo PSDB, Wilson Santos. Em rodada única de entrevista com os candidatos que disputam o segundo turno da eleição, que vai escolher o novo prefeito de Cuiabá. Prosseguimos hoje com o trabalho iniciado no mês de agosto, ainda no primeiro turno, com 2 rodadas de entrevistas e 2 debates, além de informações diárias sobre o pleito eleitoral. Estamos com isso reforçando a linha editorial do Grupo Gazeta de Comunicação, que prioriza a prestação de serviços sempre com transparência em defesa da cidadania e da democracia. Queremos, desta forma, ajudar o eleitor e a eleitora a conhecer detalhadamente os projetos e planos de governo de cada candidato. As entrevistas ao vivo têm duração de 15 minutos. A ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio com a direção do nosso Departamento de Jornalismo. E agora, o entrevistado é o candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB. Candidato, bom dia, obrigado pela sua presença ao vivo aqui com a gente. Obrigado, Antônio Carlos, obrigado a todos os telespectadores, obrigado a toda Cuiabá. É um prazer estar aqui. No intervalo comercial, acabamos de ver uma inserção da sua campanha, mostrando aquele áudio que foi gravado com o irmão do candidato Wilson Santos, Elias Santos, e está sob investigação, mas ele acabou sendo, inclusive, demitido aí da presidência da Metamate, intimando os servidores comissionados a comparecerem a uma reunião política do candidato Wilson. O senhor disse que não está feliz com essa história, mas o senhor continua divulgando esse áudio. Por quê, candidato? A bem da verdade, Antônio Carlos, a bem da verdade e do jogo limpo, da campanha limpa, da campanha propositiva e de alto nível que nós defendemos e patrocinamos. Na verdade, ele não estava intimando os servidores públicos, ele estava ameaçando, ele estava intimidando, estava coagindo os servidores públicos, o que, além de ser ilegal, é imoral e atenta contra a dignidade e a cidadania dos servidores, com os quais eu aproveito a oportunidade para me solidarizar. E pode ter certeza, eu não fiquei nem um pouco feliz com essa situação, não comemorei nada. É uma situação constrangedora e que me deixa constrangido. Eu não sei jogar nesse baixo nível do processo eleitoral. Eu não jogo no campo da baixaria. Eu jogo no campo do debate, das ideias, das discussões, das propostas que podem melhorar a vida da população cuiabana, que podem melhorar a vida em Cuiabá, principalmente nesse momento emblemático dos 300 anos. Em nada me deixou feliz toda essa situação. O senhor denunciou, o governador tomou a atitude de exonerar Elias Santos, mas aí o seu núcleo jurídico, sua assessoria jurídica, pediu também a impugnação da candidatura de Wilson Santos. E aí o candidato Wilson fala o seguinte, que o senhor está querendo ganhar a eleição no tapetão. O que o senhor tem a dizer sobre essa declaração dele? Não há, é uma declaração naturalmente de quem demonstra desespero, até porque lideramos a pesquisa da última quinzena do primeiro turno, estamos liderando em todas as pesquisas eleitorais, respeitamos o nosso adversário, respeitamos a população cuiabana, apenas não jogamos a verdade para debaixo do tapete. Tudo tem que ser esclarecido e a legislação existe para ser cumprida. Quem vai pedir ou não entrar com pedido ou não de um possível processo de investigação judicial eleitoral, certo? Não sou eu, vai ser o próprio Ministério Público Eleitoral. Então a nossa assessoria jurídica vai fazer a parte dela, como a assessoria jurídica do nosso adversário faria dele, está fazendo a dele. Isso é natural. Desde o primeiro turno, o senhor tem defendido a ampliação do horário de atendimento nas creches municipais. Mas nós temos um problema que não é só a questão da hora que o pai e a mãe vai ter para pegar a criança lá na creche. São as crianças menores de 4 anos que não têm vaga nas creches. São mais de 30 mil aqui em Cuiabá. Se o senhor for eleito prefeito, o que fará para atender essa clientela? Antônio Carlos, não dá 30 mil, dá em torno de 24 mil, certo? A demanda de vagas em creche para as criancinhas que necessitam da vaga da educação pública infantil. A nossa proposta é tentar chegar a 2 mil vagas em 4 anos de mandato, ou seja, criar no mínimo 500 vagas por ano para que possamos derrubar essa demanda e atender o máximo possível a população. E, inclusive, essa meta é uma meta estabelecida pelo Ministério da Educação para tentar chegar a 50% da demanda, que é de 24 mil. 50% seriam 12 mil vagas até 2020, ou seja, até o final do meu
próximo mandato, caso seja eleito prefeito de Cuiabá. Então vamos trabalhar muito com uma campanha séria, com uma proposta séria, possível de ser cumprida, sem falsas promessas, para criar 500 vagas por ano, ou seja, 2.000 vagas em 4 anos, e fazer a minha parte para aumentar, para ampliar a oferta do número de vagas nas creches e CMEs da nossa capital. Candidato, Cuiabá ainda é muito... Pois não. Só queria ressaltar que somente no ano passado o prefeito Mauro Mendes, em um ano, conseguiu 1.530 vagas. Então, isso mostra que 500 vagas por ano é plenamente possível, é uma proposta responsável e possível de ser cumprida. Ou seja, campanha limpa, jogo da verdade. Só prometo aquilo que eu posso cumprir. Por falar em prefeito Mauro Mendes, na sexta-feira passada, dia 14, o senhor esteve com o atual prefeito de Cuiabá para discutir o orçamento 2017. Se o senhor foi eleito prefeito, o que o senhor pediu para ele encaminhar para a Câmara, para os atuais vereadores aprovarem e priorizarem no orçamento do ano que vem? Primeiro fomos ver, conhecer o diagnóstico do município diante da demonstração do próprio prefeito, do atual chefe do Poder Executivo Municipal. Encontramos um município organizado, com as contas equilibradas, respeitando a lei de responsabilidade fiscal e o equilíbrio fiscal, respeitando inclusive o limite prudencial na folha de pagamento, o que viabilizará algumas propostas nossas, caso sejamos eleitos, ainda para o ano de 2017. E apresentei, deixei como sugestões, propostas como a hora estendida nas creches municipais, que é uma homenagem às mães trabalhadoras, ou a retomada do programa Bom de Bola, Bom de Escola, do ex-prefeito Roberto França, que o nosso adversário, quando foi prefeito, extinguiu, acabou com esse programa, um retrocesso. Também a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e um concurso para a Guarda Municipal, pelo menos para 130 guardas municipais, para ajudar a Polícia Militar no combate à violência e à criminalidade nas ruas de Cuiabá, através do policiamento ostensivo, entendeu? Além da criação principalmente a partir do ano que vem, durante o meu mandato, mas a partir de 2017, a ampliação de novas equipes do Programa de Saúde da Família para começar um processo de investimento profundo na saúde pública através da atenção básica. O senhor falou do prefeito Mauro Mendes, ele se comprometeu com os taxistas de ampliar as permissões na capital. Isso não aconteceu. Nós temos hoje 604 permissões e a maioria acaba sendo alugada pelos tais seguradores. São taxistas que não têm a permissão oficial, são obrigados a pagar aluguel diário de quase R$ 200 para trabalhar. Acaba tendo aí, inclusive, um possível atravessador entre o taxista e a prefeitura. Se o senhor for eleito prefeito de Cuiabá, o que o senhor fará nessa área? Eu vou dar vigência, eu vou tocar para frente a lei do prefeito Mauro Mendes, que foi construída por nós. Inclusive, quando eu fui coordenador geral da campanha vitoriosa de Mauro Mendes à Prefeitura de Cuiabá em 2012, esse foi um compromisso nosso com os taxistas. Há décadas, temos 604 permissionários do serviço público na capital. Cuiabá já pode avançar. Então, hoje essa lei que estava sendo elaborada e chegou até a ser votada em primeira votação, se não me engano, cria mais 140 ou 150 pontos de ônibus em Cuiabá, o que dá para atender o que é possível atender uma boa demanda da cidade e dar oportunidade aos taxistas para regularizar a sua vida, dar mais segurança e estabilidade aos trabalhadores, taxistas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fazendo aí o transporte público individual de passageiros na capital. E eu retrato isso, Antônio Carlos, porque conheço de perto essa realidade. Você acaba trabalhando para os outros. A permissão é do município, mas os outros taxistas conseguem o ponto e, como eles já têm outros pontos, acabam alocando para os chamados seguradores que ralam o dia inteiro e o primeiro dinheirinho que entra ele tem que pagar o aluguel. Então, isso não é justo. Isso não é justo. Precisamos humanizar e criar uma justiça nesses pontos de táxi em Cuiabá. Tem taxista aí com 30 anos de praça
e não tem o seu ponto definitivo até hoje. Vive de aluguel, vive como segurador. Isso é um desrespeito e nós vamos equilibrar, vamos fazer justiça às centenas, aos milhares de trabalhadores que lidam com a praça, com o táxi da nossa capital. Quem depende de ônibus em Cuiabá sofre com a falta de transporte coletivo final de semana, feriado e com falta de ar-condicionado na maioria dos ônibus, dos 300 ônibus de Cuiabá. Se o senhor for eleito prefeito, o que o senhor fará nessa área do transporte coletivo? Inicialmente, vou determinar a licitação pública para o sistema de transporte coletivo da capital, que desde Roberto França, no início dos anos 2000, não teve mais a licitação. Prorrogações, prorrogações e prorrogações. Vou exigir a licitação pública, transparente, universal e nacional, para atrair empresas com know-how, empresas com condições de investir, humanizar, dar qualidade e melhoria, avançar na prestação de serviço nessa área para a população, exigindo já no edital de licitação ônibus novos com ar-condicionado, 20 a 30% da frota adaptada à pessoa com deficiência e a obrigatoriedade das empresas de ônibus de reformar os abrigos de ônibus para dar o mínimo de conforto aos usuários enquanto eles esperam o seu ônibus. Vamos integrar ao sistema também o transporte alternativo para melhorar a oferta para a população, para que a população tenha mais opções de ônibus, tenha mais opções de horário e fique o menos tempo possível num ponto, numa parada de ônibus, esperando passar o seu ônibus. Não, e tudo isso sem aumentar a tarifa, vamos primeiro investir, qualificar, humanizar o sistema, para depois começar a se discutir aumento de tarifa. O nosso compromisso é com a população, com os milhares de usuários do sistema, não é com os empresários, diferente do nosso adversário. E vamos humanizar o sistema, ouvindo a população, investindo na qualidade de vida da população que hoje paga caríssimo, uma tarifa caríssima para uma péssima prestação de serviços. Associado a isso, vou liderar como prefeito da cidade, convocando um movimento, convocando a Câmara Municipal, convocando a sociedade civil organizada e a população em geral para fazer uma pressão legítima, mas firme, junto ao governo do Estado, para a retomada das obras do VLT. No primeiro turno, seus adversários ficaram falando em grande parte do tempo, aquela história que o senhor se aposentou aos 32 anos, recebe uma aposentadoria de R$25 mil. Agora, no segundo turno, seus adversários alegam que o senhor se tornou servidor efetivo da Assembleia Legislativa sem concurso público. Diretamente, esses assuntos não têm a ver com um mandato de prefeito. Mas fica aquela dúvida para o eleitor. O que o senhor tem a dizer para o eleitor cuiabano, às vésperas desse segundo turno, sobre esses dois assuntos? A verdade, a mentira se contrapõe com a verdade. A arrogância se contrapõe com a humildade. A população me conhece e conhece o meu adversário muito bem, uma figurinha carimbada no jogo da mentira e no jogo do baixo nível. Certo? Primeiramente, não existe aposentadoria nem pensão. Existia, dentro do ordenamento jurídico, na época, com uma lei que já havia sido aprovada há décadas, a Previdência Parlamentar. Previdência Parlamentar, que eu contribuí por ela, eu paguei por ela. Eu estou sendo criticado, Antônio Carlos, por ter exercido um direito, por ter exercido um direito previsto em lei, que já existia décadas antes de eu ser deputado. E eu apenas cumpri o que determinava a lei à época. Com exercido o direito de ter uma previdência parlamentar. Aposentadoria é uma coisa, previdência é outra. Previdência você paga, uma previdência parlamentar, você paga por ela, você contribui por ela para ter o direito de receber. E foi o que eu fiz. E não foi só eu, não. Roberto França fez. Roberto França é imoral. Luiz Soares, que foi secretário de saúde do meu adversário, fez. Luiz Soares é imoral. Oscar Ribeiro fez. Oscar Ribeiro é imoral. Benedito Alves Ferraz fez. Benedito Alves Ferraz é imoral. Dante de Oliveira, que ironicamente leva o nome da coligação do meu adversário, que nessa vergonha ele tem, homenageia Dante de Oliveira na sua coligação, também contribuiu e pagou pela Previdência Parlamentar. Dante era imoral? Pelo amor de Deus, Antônio Carlos, somos todos pessoas de bem, honestos.
nunca nos envolvemos com corrupção, não respondemos processos de improbidade administrativa, não lesamos os cofres públicos. Todos nós que contribuímos, que pagamos pela previdência parlamentar à época, utilizamos de um direito previsto em lei, legal, limpo e transparente. E não somos corruptos, não fomos denunciados como corruptos, não estamos envolvidos em improbidade administrativa e não lesamos em 1 centavo o patrimônio público. Essa é uma lista que eu dei de 5, 6 nomes, mas tem mais de 100 que contribuíram à época, pagaram, como hoje. Se qualquer pessoa quiser um Banco Bradesco, um banco do Brasil, paga durante 10, 12, 15 anos uma previdência privada e vai receber proporcionalmente para o resto da vida. Então, era uma previdência parlamentar, que fique claro a bem da verdade, porque sabemos do jogo baixo do nosso adversário. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui. Até domingo no debate à noite aqui na Record. Até domingo, muito obrigado ao telespectador cuiabano e peço o seu voto de confiança a um prefeito humano, acessível, humilde, que vai abrir a prefeitura para as pessoas, pensando na vida das pessoas, administrar para fora, pensando na qualidade de vida das pessoas, investindo na sua melhoria, com serviços públicos eficientes, de qualidade, que vão proporcionar uma melhora na qualidade da sua vida e da vida da sua família, tornando a Cuiabá dos 300 anos uma cidade muito melhor para se viver, humanizada, baseada na justiça social. E juntos com você, quero liderar um processo, estou pronto, com maturidade, com experiência para administrar para todos e com muita energia para mudar, para promover as mudanças, transformando a Cuiabá dos 300 anos numa cidade muito melhor para se viver. Peço o seu voto, Emanuel Pinheiro, número 15, prefeito de Cuiabá. E neste domingo, a partir das 9h45 da noite, a TV Record Cuiabá realiza o debate final do segundo turno da eleição para prefeito de Cuiabá. Os candidatos Emanuel Pinheiro, do PMDB, e o Wilson Santos, do PSDB, vão estar frente a frente por cerca de 2 horas. Um confronto direto, olho no olho, e que visa ampliar a discussão de ideias e projetos para o futuro da nossa cidade. Então, não perca e vote com consciência.